Professor, mais uma dúvida. Tu colocou formas de vida predominante. Tu gostaria de saber, por exemplo, algumas espécies que tem nesses estágios? O que exatamente? Não, quando a gente fala forma de vida, normalmente é a característica dela. Então, uma planta herbácea, uma planta arbustiva, uma arvoreta, epífitas, né? Isso são as formas de vida propriamente dito, né? Então, não necessariamente é as espécies propriamente dito, mas o grupo a qual elas pertencem. Beleza, obrigada. Bom, então vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Alguém só me avisa se vocês já estão enxergando. Sim. Tá, ótimo. Qualquer coisa, gritem aí, porque durante esse processo eu não consigo olhar o chat ao mesmo tempo. Bom, pessoal, talvez quem esteve na primeira aula lembra disso, né? Mas eu falei que uma das coisas, talvez a coisa mais importante em restauração é diagnóstico, né? Até normalmente eu brinco, né? Se eu pudesse, ou se eu tivesse só a oportunidade de falar uma palavra durante toda a disciplina e ir embora, essa palavra seria diagnóstico. E isso é porque a base de tudo que vai ser feito do ponto de vista de recuperação de áreas tem a ver com o diagnóstico. Então, um bom diagnóstico dá uma garantia muito boa de que aquilo que vai ser feito vai conseguir ter êxito, né? Um diagnóstico mal feito, né, em contraponto, tem uma grande chance daquilo que for feito dar errado. Então, é bem importante essa etapa do diagnóstico. E talvez, né, é também aonde vocês, do ponto de vista do trabalho de vocês, vão precisar se dedicar um pouco mais em identificar justamente as fontes de degradação e como isso afetou aquela área que precisa ser trabalhada, recuperada, né? Então, se a gente pensa o processo como um todo de recuperação de áreas, então ele envolve essa etapa inicial, que é o diagnóstico. A partir do diagnóstico, um projeto, né, um plano de recuperação. Normalmente, esse plano de recuperação, a maior parte dos órgãos ambientais exige o que se chama PRA, um PRAD, um projeto de recuperação de áreas degradadas, né? Se a gente está falando de uma questão mais acadêmica, de universidade e tal, normalmente se fala em plano de recuperação, né? Mas a gente vai ter, inclusive, uma aula específica sobre como elaborar esse projeto de recuperação de áreas degradadas. Ou pelo menos uma das formas de elaborar, existem diversas, né? A partir daí, existe o processo de execução do plano, né? Então, daquele projeto que foi elaborado e, consequentemente, o monitoramento. Veja que o monitoramento ele é obrigatório. A maior parte dos órgãos ambientais exige no mínimo 3 anos de monitoramento. Alguns exigem 4 anos, e dependendo da atividade que está sendo licenciada ou que precisou ser recuperada, esse monitoramento é constante, não existe nem tempo limite, ele é praticamente a todo momento. E vejam que o monitoramento, ele também, ele é exigido não só para saber se está no caminho certo, mas eventualmente corrigir alguma coisa que não está, ou que não foi feita adequadamente lá no projeto, né? E, e por isso que também o diagnóstico ele é muito importante, porque o diagnóstico, se ele é bem feito, a chance de eu precisar refazer alguma coisa é muito menor, né? Só vou dar um exemplo de como isso pode ter uma relação direta, né, nessas 4 etapas. Imagine que vocês vão fazer recuperação de uma área e naquele momento do diagnóstico vocês não perceberam
que existia uma espécie exótica invasora na área, né? Lá um capim, uma braquiária, que é uma espécie exótica invasora nessa área. Aí vocês fazem o plano de vocês sem considerar a existência dessa espécie, né? Executam, e lá pelo terceiro ano que vocês estão fazendo o projeto, praticamente o que ocorre na área é braquiária. E tudo aquilo que vocês investiram em termos de plantios e tudo, quase nada sobreviveu. Então, qual é a chance de um órgão ambiental liberar vocês daquela obrigação técnica depois de 3 anos, onde predomina uma espécie exótica invasora como a braquiária? Provavelmente zero, né? Então, o que você vai ter que fazer? Se você não identificou a tempo, provavelmente é refazer todo o processo, né? Se você logo percebe que está tendo problema com essa espécie exótica, talvez você possa corrigir antes. De toda forma, se você não planejou lá no teu projeto, pensa que você vai ter um custo adicional nesse processo de controle. Então é só para vocês entenderem como uma coisa diretamente afeta a outra dentro dessa fluxograma aqui relacionado ao diagnóstico e, consequentemente, as outras etapas. No caso do projeto de vocês, né, para a disciplina aqui, a gente só vai só vai atuar nessas duas primeiras partes, que é o diagnóstico e o projeto. Então a gente para por ali. A execução ela não vai ser realizada, né? Nem tampouco o monitoramento. Bom, duas questões bem importantes em relação aos diagnósticos são os dados secundários e dados primários. Os dados secundários é aqueles que você vai coletar as informações que já existem, né? Informações essas que são de uma escala maior, mais regional, né? E informações que outros trabalhos, outras fontes oficiais, por exemplo, do governo, já disponibilizam, né? Então, os dados secundários da região, né, por exemplo, qual é o clima predominante, qual é a hidrografia, né, que está inserida aquela propriedade, né, qual é o principal rio, qual é a microbacia que está associada, né, como que está a questão da cobertura vegetal naquela região, do ponto de vista dos fragmentos que já existem ou que ainda existem, né, qual é a formação florestal que a gente está tratando, né? É uma floresta umbrófila densa, é uma floresta estacional, é uma floresta umbrófila mista? Nós estamos falando de mangue ou nós estamos falando de campos? Então, tudo isso são informações, né, dados que muitas vezes já estão publicados em mapas, em órgãos oficiais do governo, como o IBGE, por exemplo, né, IPAGRE. Então, são informações que vocês podem coletar de dados secundários. De forma complementar a esses dados secundários, tem os dados primários. Os dados primários são aqueles que são coletados a campo, no local e no entorno da área que vai ser trabalhada, né? E aí vem muito informações relacionadas àquele local, por exemplo, características do meio físico e biótico, a questão de flora e fauna. Muito importante é o conhecimento do que está gerando a degradação, né? Então, se diagnóstico é uma palavra essencial dentro desse processo, saber qual é o agente que está promovendo a degradação é essencial dentro do diagnóstico. Veja, não adianta projetar nada do ponto de vista de recuperação se a gente não conseguir combater qual é a fonte de degradação que está ocorrendo naquela área. Então, só para dar um exemplo, imaginem que o problema de degradação está sendo a presença do gado, né? O gado está circulando numa área que é uma área de nascente e está degradando toda aquela área. Não adianta eu ir lá plantar muda, ou fazer nucleação, ou fazer qualquer outra estratégia de recuperação,
se eu primeiro não combater a fonte de degradação, que é a presença de gado lá dentro. Então, esse é o primeiro ação que vai ter que ocorrer. E por isso, a identificação desses agentes de degradação, eles são tão importantes. E a partir dessas informações, tanto os dados primários e secundários, entender, tentar estabelecer, né, qual é o grau de resiliência que essa área mantém. Ou seja, quanto ela foi perturbada a partir desses diversos fatores, para a partir daí entender que tipo de ação eu vou precisar desenvolver para recuperar essa área. Então, aqui alguns exemplos, né, dessas informações que são bem importantes, por exemplo, essa questão da hidrografia, né, qual é o rio principal, os rios secundários associados a isso, se passa um rio dentro da propriedade ou não, né, todas essas informações, elas são bem importantes. Outra questão que tem a ver com o diagnóstico e obviamente tem consequência direta no projeto de vocês é legislação. Então, assim, legislação é uma coisa que vocês têm que dominar, assim, pelo menos, se vocês não sabem os números, por exemplo, de quantos metros ou quanto é que tem que ser recuperado, ou coisa assim, pelo menos vocês têm que saber aonde vocês têm que recorrer para ir buscar essa informação, né? Então, em algumas situações, principalmente quando se trata de área urbana, além das legislações mais amplas, como, por exemplo, o Código Florestal e Lei da Mata Atlântica, tem a questão de leis municipais e tem questões, por exemplo, relacionadas a plano diretor. Então, são informações que são bem importantes de saber. Outros tipos de zoneamento, por exemplo, se está dentro de uma área de entorno de uma unidade de conservação. Veja que, normalmente, esse entorno de unidade de conservação ele é mais restritivo do que as outras áreas. Então, por mais que exista uma lei geral, você pode ter, em algumas situações como essa, questões mais restritivas do que a regra geral. E a gente vai ter uma aula que a gente vai discutir pelo menos os aspectos gerais da legislação relacionada à questão de recuperação, né? E aí, quais são os principais agentes ou fatores de degradação, né? Existem vários, obviamente, né? Mas talvez, principalmente quando a gente está falando de Mata Atlântica, a questão de expansão urbana ela é muito forte, né? Basicamente porque a maior parte da população vive dentro desse ambiente, né, da Mata Atlântica, então, obviamente, gera uma pressão bem significativa. Aqui na direita de vocês tem um esqueminha, né, tentando representar um pouco como esses assentamentos humanos, ao longo do tempo, vão crescendo, vão evoluindo, do ponto de vista de número de pessoas, né? E isso vai afetando como o ambiente é modificado, né, por essas ocupações humanas, né? A questão de impermeabilização do solo, né? A questão de retificação de cursos d'água, supressão da vegetação. Então, são todos elementos associados a esses processos de expansão urbana, né? Também a questão da expansão rural, né, ou seja, novas fronteiras agrícolas, assim chamadas, né, e não tão forte, não tão frequente na Mata Atlântica, mas muito presente no Cerrado e na Amazônia. Políticas energéticas, né, no Brasil é muito forte a questão das hidrelétricas, e as hidrelétricas geram um impacto sobre o ambiente, né, em termos de área, bastante significativo, né? Não pela barragem em si, mas muito pelo lago que é formado, né, e seu entorno. Também associado às políticas energéticas está a questão, por exemplo, de extração de petróleo, mineração e assim por diante.
aqui em destaque um pouco as atividades agropecuárias, né? Então, em destaque basicamente porque a gente vai centrar bastante das nossas ações nesses impactos relacionados a atividades agropecuárias. Não que os outros não são importantes, mas é porque é onde a maior parte de vocês vai acabar atuando depois como profissionais. Atividades industriais e também a questão do extrativismo, né, madeireiro, mineração e outros, né. E aqui tem uma diferença bem grande entre a questão extrativismo madeireiro legalizado e extrativismo madeireiro desmatamento, né? Então, a gente tem que também, pelo menos, diferenciar essas duas situações, né? Aqui só um exemplo, muitas vezes a gente não pensa sobre isso, né? Mas no último não, uns 2 congressos de restauração atrás que ocorreram, um dos temas que foi palco de uma mesa redonda inteira sobre discussão de fontes de degradação foi a questão dos cemitérios, né? Muitas vezes a gente não imagina que isso possa ser um problema ambiental, mas realmente, em muitas situações, os cemitérios têm graves riscos de contaminação do ambiente, especialmente a questão do lençol freático, né? Então, dependendo do terreno, dependendo da situação, a gente pode ter problemas bem sérios associados a isso. Para vocês terem uma ideia, é tão grande o processo, ou o risco associado à questão dos cemitérios, que hoje o licenciamento para um novo cemitério, para uma nova atividade como essa, segue trâmites semelhantes aos aterros sanitários, né? Então, devido a grande potencial de poluição que existe em algumas situações como essa. E aqui, o que é, então, bastante comum em toda a nossa região, né, são situações como essa, né, em que a gente tem supressão de vegetação não autorizada, né, e isso acaba gerando, né, uma multa e, consequentemente, uma necessidade associada a essa multa de recuperação das áreas, né. Então, aqui eu só peguei 2 relativamente recentes reportagens aqui no Jornal Regional sobre esse tipo de atividade, né? No primeiro, está falando mais do ano passado inteiro, né? Em 2019, pelo menos 100 hectares. E se isso foi oficial, 100 hectares, vocês podem imaginar o que é o não oficial associado a tudo isso. E um bem recente aí, específico sobre a araucária, que tem um potencial extra aí, no caso da infração, porque ela é uma espécie ameaçada de extinção. Então, tudo aquilo que é tanto a multa quanto a necessidade de recuperação, ele é potencializado por ela ser uma espécie ameaçada, né? Aqui eu só capturei um pouco a questão do que no caso, o policial militar falou, né, em relação ao valor da multa, né, 7 mil. Isso é bem baixo, eu considero, né, porque se você pensar quanto custa um hectare do ponto de vista agrícola ou florestal, é muito mais que 7 mil. Então, muita gente prefere pagar a multa e não usar aquilo do ponto de vista, né, de produtivo. No entanto, mesmo que a pessoa pague a multa, ela, teoricamente, ela não pode utilizar aquilo como uma área produtiva, né? Aquela área fica embargada, né? Mas ela pode reduzir o valor da multa se ela recuperar aquela área que foi degradada. Aqui também, nessa mesma reportagem, a parte de cima fala um pouco, né, que para não ter problemas em relação a essa questão das multas, a pessoa deve apresentar um projeto no IMA, no Instituto de Meio Ambiente, né.
No entanto, não é assim tão direto, ou seja, você apresentou um projeto, então você faz a supressão da vegetação e pode usar. Não é tão direto, porque a lei da Mata Atlântica restringe bastante a possibilidade de uso dessas áreas. Para vocês terem uma ideia, só áreas em estágio inicial de regeneração é que podem ser suprimidas para fins agropecuários e florestais, né? E se for dentro da área urbana, até estágio médio pode ser suprimido. Estágio avançado ou primário só pode ser suprimido se for uma obra de interesse público, né? Então, não é tão direto assim, vai lá, faz uma solicitação no IMA e a partir daí pode suprimir a vegetação, né? E a gente tem que ter bastante cuidado, vocês, eu digo, como profissionais, né, lá para frente, depois de formados, porque cada vez mais existem mecanismos de controle, e ainda bem que isso existe, né? Tanto as imagens de satélite, quanto o uso dos drones, quanto outras ferramentas que permitem um acompanhamento muito bom do ponto de vista da cobertura da vegetação no estado, né? E também não adianta, muitas vezes, fazer um trabalho mal feito, né? Talvez não sei se vocês chegaram a ver, mas recentemente, esse ano ainda, a gente já teve situações em que tanto a empresa quanto a pessoa responsável pelo projeto, quanto o servidor do IMA que autorizou, foram condenados à prisão e pagamento de multas por causa de uma licença fraudulenta. Então, isso tem que ter bastante atenção sobre aquilo que está sendo feito. Bom, então, como eu falei para vocês, principalmente na situação que a gente vai mais tratar na disciplina, as atividades agropecuárias são talvez a principal fonte de degradação desse ambiente, né? E aí, na maior parte das vezes, o que ocorre é a supressão da vegetação nativa para desenvolver alguma atividade agropecuária, seja ela lá uma lavoura de soja, um plantio de pinos ou uma pastagem para o gado. E aí, em algumas situações, essa atividade agropecuária está sendo realizada em uma área onde que legalmente não deveria estar sendo feita, como, por exemplo, na área de reserva legal ou uma área de preservação permanente, como é uma beira de rio, ou uma nascente, ou um banhado, e assim por diante. Bom, o desmatamento em si, ele já gera de cara um impacto sobre esse local pela supressão das espécies que estão ali. Então, diretamente a gente já tem uma perda de biodiversidade, indiretamente a questão do afugentamento da fauna, né? Então, animais que viviam ali dentro daquele ambiente, não existe mais o ambiente, eles vão ter que procurar outro lugar. Além disso, muitas vezes existe a questão de agentes erosivos, né, erosão, pela exposição do solo, e dependendo da situação, dependendo do uso do solo que for feito, né, questão de compactação. Então, são todos elementos, né, associados a uma atividade agropecuária. Não está, obviamente, tudo representado aqui, mas é mais ou menos algumas das possibilidades a partir desse diagnóstico, a partir dessa atividade, né? Em termos práticos, a gente pode subdividir os fatores ou as fontes de degradação em 3 categorias: a degradação física, química e biológica. Então, vamos ver cada um desses 3, pelo menos alguns exemplos, né? A questão física. A questão física está muito associado principalmente ao solo, né, ao substrato que está presente nessa área, né? E aí, talvez o grande elemento de degradação física que ocorre é a erosão, né? E isso é muito comum,
muito mais comum do que a gente imagina, né? É só vocês perceberem a cada momento, a cada evento de precipitação mais intensa, de chuva mais intensa, como a gente teve, por exemplo, essa semana, a quantidade de solo que vai parar, né, vai ser depositado tanto em estradas quanto em cursos d'água. É muito grande. A quantidade de solo que a gente perde todos os anos para a erosão é bem significativo, né? E da grande maioria das vezes, né, a maior parte das situações, erosão significa condições climáticas, no nosso caso, principalmente a chuva, né, a precipitação, com uso inadequado. Então, a falta de uma cobertura por um período, ou por um período curto, ou por um período mesmo que longo, vai levar a um processo de erosão desses locais. Aqui tem diversos agentes e tipos de erosão, né? A água, para nós, é o principal, mas dependendo de onde vocês estiverem no planeta, obviamente, outras possibilidades. Mas, na nossa situação, o principal agente da erosão é a água. Uma erosão, ela nunca começa grande, esse é um ponto bem importante. Então, o processo erosivo, ele sempre não, mas na grande maioria das vezes ele começa pequeno e ele vai ganhando proporções à medida que ele mesmo acaba alimentando o próprio processo. Ou seja, cada vez que chove ou que tem um novo evento climático, se nada for feito para combater aquele processo erosivo, ele vai aumentando ao longo do tempo, até o ponto em que torna aquela área totalmente degradada do ponto de vista produtivo e do ponto de vista ambiental também, né? As vossorocas são um termo, né, bastante utilizado para representar esses problemas de erosão mais graves, que geram grandes, né, crateras, grandes sulcos dentro da área, né? E hoje já tem grupos no país inteiro e fora do Brasil que já se dedicam bastante a engenharia das vossorocas, né, ou a engenharia de como recuperar vossorocas, né? A Embrapa, por exemplo, tem algumas publicações em relação a isso bem interessantes, né, com como fazer essa recuperação tanto em pequena escala quanto em larga escala. Mas o ponto fundamental aqui, se vocês olharem esses desenhos que estão mais à direita, né, tem algumas obras de engenharia ali para serem feitas, mas o ponto fundamental dessa questão das vossorocas é tem que evitar da água entrar no sistema, porque se a água é o processo que gera o processo erosivo e, consequentemente, a formação de uma vossoroca, a primeira coisa que tem que ser feita é evitar que a água entre no sistema. E esse é o ponto que deve ser atacado, digamos assim, em primeiro lugar. E aí, a partir daí, avaliar e executar as outras etapas. Também em relação à questão física, né, outro elemento importante é a compactação, né? E a gente pode observar essa questão da compactação tanto no solo quanto na vegetação, porque a vegetação ela vai, digamos assim, expressar também que esse solo está compactado. Algumas espécies são típicas de ambientes compactados, né? Ou seja, elas ocorrem em locais onde a gente tem o terreno compactado. E outras questões, né, como o próprio solo, a questão física do solo que a gente pode observar. Quando que normalmente ocorre compactação de solo? Quando a gente tem uma movimentação muito grande, por exemplo, de maquinário em um determinado local. Um exemplo típico disso, a recuperação de áreas onde foi feita uma estrada,
Então, vocês podem imaginar, né, que uma estrada é um ambiente com alta circulação de carros, caminhões, maquinários, e isso pode gerar uma compactação bem significativa, né? Também a questão dos animais. Então, geralmente, quando vai se trabalhar com recuperação de áreas de potreiros, pastagens, campo, e assim por diante, onde tem animais circulando, né, e principalmente quando a carga desses animais é bastante alta, eventos de compactação são bem comuns de ocorrer. Aqui no lado direito de vocês tem imagem de um subsolador, né, que é um equipamento utilizado para a questão de descompactação, mais do ponto de vista agrícola do que em recuperação de áreas, mas em algumas situações é sim necessário usar essa estratégia. E abaixo ali vocês têm um exemplo de uso de um vegetal, né, de uma planta, que é o nabo forrageiro, para questão de descompactação. Então, ele tem essa raiz bastante forte que muitas vezes é usado para esse tipo de estratégia. Aqui a gente tem outros exemplos de deteriorização física. Alguém sabe o que está acontecendo nessa foto aqui da minha esquerda, onde tem essas duas máquinas? O que está acontecendo nesse ambiente? Aterramento de banhado, talvez? Tu tá certo em relação ao ambiente, é um banhado, mas na verdade é o oposto do aterramento. Eles estão abrindo esse banhado, eles estão tirando a vegetação e o solo desse banhado para fazer um açude, para fazer né, um corpo d'água, que é uma questão muito comum aqui na região. Por muito tempo se fez isso, né? Mas do ponto de vista legal, isso é um crime ambiental, porque o banhado é uma área de preservação permanente, né? Essas áreas úmidas, como os banhados, né, ou brejos, assim por diante, são áreas de preservação permanente, então elas não podem nem aterrar, nem drenar eles, não pode ser feito, né? A grande questão é, bom, imagina que então a máquina foi lá, retirou todo esse solo, essa vegetação e transformou num açude. E aí você foi multado e tem que recuperar essa área. Como que você recupera um banhado? Será que adianta ir lá plantar árvores? Qual seria um primeiro passo nessa estratégia de recuperação? Acho que só isolar a área, professor, e deixar que se estabilize sozinho, não consigo imaginar outra coisa. Tá, mas imagina que isso virou um açude, porque eles foram lá, tiraram esse, esse material, que é o solo, né, esse solo bastante hidromórfico presente ali, e as plantas, então virou um açude. Será que esse açude, ele vai voltar a ser um banhado? Eu acho que se é um açude, tem que primeiro esgotar o açude e daí deixar vir sozinho. Então, veja que a questão física, né, que é restabelecer as condições próximas ao que era a questão física desse banhado é importante, né? Então, sim, de alguma forma, um banhado não é, do ponto de vista físico, né, um açude que tem sempre uma lâmina d'água e uma lâmina d'água geralmente profunda, como é num açude, mais de 1 metro. Então, essa questão física tem que ser restabelecida para poder depois a vegetação se restabelecer, a fauna se estabelecer e assim por diante.
Aqui na direita vocês têm um exemplo em São Paulo, né, uma área urbana, do rio Tietê. Em azul ali era o curso original do rio Tietê, né? E um pouquinho abaixo ali, onde que está daquele pontinho amarelo ali, vocês veem onde que ele passa hoje. Então, esse é um processo que se chama retificação, né, do leito do rio. Então, se tornar ele mais retilíneo, mais reto, né? Então, vocês vejam quanto foi alterado esse curso d'água ao longo de décadas, né? E como isso tem consequência. Agora, como reverter isso? É possível reverter? Né? E pelo formato do rio, né, vocês podem ter uma noção de que esse é um rio que extravasava muito facilmente, né? Então, quando chovia forte, o que acontecia é essa água sair do seu leito e extravasar. Hoje, esse rio está concentrado em um canal, né? E o fato dele estar concentrado num canal faz com que a velocidade da água seja muito maior do que era antes. Então, é por isso que quando chove, esse extravasamento do rio ocorre de uma forma muito rápida, né? E aí, seguramente, vocês, praticamente todo o verão, né, toda a estação das chuvas, nessa região de São Paulo, é possível, vocês veem na TV, né, vários momentos em que choveu forte e as áreas foram alagadas, né? Basicamente, como consequência um pouco desse processo. Aqui a gente tem outros exemplos da questão física, degradação física, né? Na esquerda, aqui a foto da esquerda é uma questão de mangue que foi aterrado, né? Então, restos de construção ali, tijolos e tal, que está sendo empurrado para cima dessa estrutura de mangue, e aí deixou de ser mangue, né? Porque a dinâmica do mangue, que é essa movimentação que ocorre com a oscilação da maré e tudo mais, ela deixa de ocorrer, então, consequentemente, essa vegetação e todo o ecossistema associado ao mangue vai desaparecer, né? Isso é muito comum nas zonas litorâneas, né, do Brasil como um todo, né, principalmente aquelas que existem mangues dentro do perímetro urbano, né, uma pressão muito grande. Agora, como reverter essa questão do mangue? A questão física, nesse caso, o aterro, tem que ser revertido. O fogo, né, também é um outro processo de degradação física. Vocês estão vendo aí com bastante frequência, inclusive na mídia, né, problemas muito relacionados à Amazônia o ano passado, e esse ano muito forte a questão do Pantanal, né, como um elemento bem importante de modificação desse ambiente. Vejam, tem ecossistemas onde a gente tem o fogo como um elemento da própria dinâmica desse ecossistema, como são as savanas e os campos naturais, né? Mas uma floresta umbrófila, como é a floresta amazônica, ela não tem por característica natural a questão do fogo como ocorre atualmente, né? O Pantanal também não. Bom, e a questão de degradação física, química. Então, a gente vai ter vários elementos de degradação química que podem ocorrer em algumas situações, né? Então, desde perda de nutrientes, e aí, por exemplo, a erosão, além da questão física, também tem uma questão química quando ocorre a erosão, né? Pela perda dos nutrientes. Salinização é um problema bastante sério, especialmente em regiões que fazem irrigação, tem um problema, ou podem ter problemas associados ao processo de salinização. Acidificação, pelo uso excessivo, por exemplo, de fertilizantes nesse caso industriais,
e também poluição por outros, né, despejos de óleos, petróleo, chorume, outros resíduos sólidos, especialmente sobre o solo, né. Aqui vocês veem duas imagens, uma com a aplicação de agrotóxico, né, numa lavoura de arroz, e a de baixo, alguém sabe o que é essa imagem de baixo? É Chernobyl, isso? Isso, exatamente, Chernobyl, que é onde ocorreu um processo, né, de contaminação radioativa, né, nuclear radioativa, e é talvez dentre os elementos aí que a gente tem, um dos mais difíceis de serem corrigidos posteriormente. Tanto é que toda essa área continua ainda bastante isolada, apesar de algumas pessoas já começarem a frequentar. Inclusive turistas, dá para fazer turismo lá, por alguns minutos. Então, aqui a questão de perda de nutrientes, né? E também as plantas, elas podem ser um indicativo dessa falta de nutrientes. Então, é um tipo de degradação química. A questão dos agrotóxicos, hoje, ela é muito forte, né? Tanto no solo quanto na água. Não, os índices que nós temos hoje são bem significativos. Então, vocês imaginam se vão trabalhar com a questão de recuperação de uma área que foi uma lavoura de soja, né? Com certeza, algum grau de contaminação, de degradação química associada a resíduos desses agrotóxicos no solo deve estar presente, né? Principalmente da forma como são feitas as lavouras hoje em dia, né? Aqui, à direita de vocês, esse mapa é sobre a questão da contaminação da água, né? Então, podem ver que para algumas situações, como Santa Catarina, a situação é bem drástica. Outras questões químicas, né, não estão associadas, nesse caso, a atividades agropecuárias, né, o mercúrio, contaminação de mercúrio em garimpos, em mineração de ouro, né, isso já não é de hoje, é de muito tempo, né, mas ainda isso ocorre, apesar de que já é proibido o uso do mercúrio para a questão de mineração de ouro, mas quem assistiu recentemente uma reportagem do Fantástico mostrou que o Brasil ainda importa muito mercúrio ilegalmente para essa questão da mineração, principalmente na Amazônia. E derramamento de petróleo ou derivados de petróleo também é um problema bastante sério, né? O ano passado isso foi bem colocado na mídia, na questão lá do derramamento no Nordeste, né? Que até hoje não houve indicação de quem foi culpado pela situação, né? Mas já eram problemas bem significativos. Também uma coisa que é bem frequente, mas pouco falando, é o transporte desse tipo de material e acidentes que ocorrem com o transporte desse tipo de material, né? Então, resíduos químicos perigosos, né? Vocês possivelmente já viram, né, caminhões que transitam nas BRs com essas plaquinhas, né, de indicativo de tipo de material que eles estão transportando. E quando ocorre um problema, um acidente, por exemplo, com um desses caminhões na estrada, diretamente ocorre um vazamento, por exemplo, de um produto como esse. Muitas das situações, a maioria delas, ocorre contaminação do solo e da água. Isso porque eles vão lavar a estrada, né? E esse resíduo todo, junto com a água, vai para a valeta, vai para, né, o acostamento da estrada, que, consequentemente, vai parar num curso d'água, né? Em teoria, toda empresa que faz transporte de resíduos perigosos como esse é obrigada a vir e coletar todo esse material que caiu ali por causa do acidente e fazer o tratamento. Na prática, isso poucas vezes ocorre, né?
até porque vai lá, polícia, tal, bombeiro, libera a pista e ninguém mais ouve falar o que aconteceu numa situação como essa, né? Mas, em alguns casos, dependendo da repercussão e do tipo de material, isso é executado, né? E aí, quando ocorre um processo como esse, né, a gente pode, químico, né, numa contaminação química, né, tanto processos para a questão de recuperação desses solos, quanto para descontaminação do solo, né. E aí, a descontaminação desse solo, ela pode ocorrer tanto no local, e aí é chamada in situ, ou seja, ali mesmo vai ser executado esse processo de descontaminação. Outras situações, esse solo é retirado do local e essa descontaminação é feita em outro local. E existem situações em que não tem o que fazer, que é o caso do confinamento ou isolamento, que é a situação, por exemplo, de Chernobyl e de outras contaminações radioativas. Aqui tem, aí, nesse caso de solos contaminados por agentes químicos, né, algumas das técnicas que são usadas. Obviamente, a gente não vai entrar nesses detalhes, né, de tipo de método que pode ser usado ou para que é usado, justamente porque na maior parte das situações que vocês vão trabalhar, né, não chega nesse nível de contaminação as áreas, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de algumas situações. E aqui, não sei se vocês perceberam, quando eu mostrei aquela foto do petróleo lá, falava ali de uma bactéria comedora do petróleo, do piche. Então, em algumas situações já tem micro-organismos que são desenvolvidos que permitem, pelo menos parcialmente, fazer a correção desse problema. Essa biorremediação, ela pode ser feita tanto estimulando, né, aumentando o número de micro-organismos já existentes naquele solo, por exemplo, então organismos nativos, né, quanto a adição, no caso, né, incluir organismos que fazem esse controle, então, nesse caso, são não nativos. Aqui, só para vocês terem uma ideia de aplicação disso, né, a Embrapa já desenvolveu há um tempo esse sistema chamado BioBed, que é para degradação de possíveis resíduos de agrotóxicos que são originários do processo de pulverização de lavouras, nesse caso, para pomares de frutas, né. Então, nessa imagem que vocês têm à direita em cima, é uma rampa onde que é feito a lavagem do trator e do pulverizador. Então, vocês imaginam que um equipamento como esse, um trator, um pulverizador, ele vai a campo fazer a pulverização desse pomar e vai voltar cheio de resíduo de agrotóxico na parte externa, né? Tanto por deriva, por causa do vento, quanto encostando nas plantas, né, que ele pulverizou. Então, esse trator e esse pulverizador, ele é lavado, e lá no cantinho existe o recolhimento dessa água, e essa água vai passar, então, por diversas estações, que são essas caixas d'água que estão aqui embaixo, que faz com a adição de micro-organismos que vão fazer o tratamento dessa água com o resíduo do agrotóxico, né? É bem interessante, a professora Júlia, aqui no campus, está implementando esse sistema de BioBed, né, chamado bioreatores, ou reatores BioBed, ali na fazenda agropecuária, justamente para fazer esse tratamento dos resíduos que são originários do processo de pulverização com maquinários. Bom, e a parte biológica? Bom, a biológica nós podemos dividir no mínimo em 3 partes, né? A questão solo, a questão vegetação e a questão paisagem, tá?
Então, no caso da parte biológica do solo, né, nós falamos da parte física e química anteriormente, a parte biológica do solo, vocês imaginam que existe uma infinidade, né, de organismos que vivem dentro do solo, né? E aí, desde micro-organismos até macro-organismos, né, que estão presentes dentro desse solo e que podem ser afetados diretamente, dependendo da atividade que for ocorreu ou ocorre na área, né? Existem vários métodos que permitem fazer a avaliação dessa atividade do solo, né? E aí, de novo, né, a professora Júlia tem um grupo de trabalho bastante forte dentro aqui do campus, que faz esse tipo de avaliação de como está a atividade do solo. Esse tipo de avaliação, de certa forma, permite saber, né, se esse tipo de organismo está presente e, consequentemente, se ele está ativo dentro desse solo, né? Então, desde coletas desses organismos, feito com essas armadilhas pitfalls, que estão à direita embaixo aqui, que são esses copinhos, quanto análise de organismos feito por coletores, quanto a atividade da fauna nesses beit-lâminas, que são chamados, que está à direita aqui de vocês em cima, né? Então, para diferentes tipos de organismo, dependendo do tamanho deles, né, então micro ou macro organismos, é possível fazer esse tipo de avaliação. Em relação à vegetação, né, um pouco a gente já discutiu quando falou da questão de sucessão, né, então identificação de espécies, fitossociologia, estágio sucessional, então são todos elementos, né, que é possível fazer identificação tanto daquilo que existia, quanto do que houve em termos de perturbação, né. Obviamente, isso depende de há quanto tempo essa intervenção ocorreu, né, se ela é recente ou se já se passou muito tempo. O que bastante ajuda atualmente também são mapas, né, que permitem olhar como era aquela vegetação há um tempo atrás. Então, informações como o site Map Biomas tem disponibilizado, permite saber há quanto tempo atrás tinha floresta naquele local, né? Pelo menos da década de 80 para cá é possível saber pelas informações que estão lá colocadas, né? E ainda a questão paisagem, né? E aí a paisagem, ela vai ser um elemento fundamental nessa questão do diagnóstico, porque ela permite a gente ter uma noção clara de como esse entorno da área vai poder nos auxiliar nesse processo de recuperação, restauração desse ambiente. Então, a gente, na próxima aula, vai discutir um pouco essa questão fragmentação e conectividade, então, que faz parte dessa avaliação da paisagem, e como isso diretamente afeta a questão de recuperação na nossa situação. Muito bem. Então, voltamos aqui. Bom, perguntas, pessoal? Aqui. Alguma dúvida sobre essas possíveis fontes de degradação, tanto física, química, quanto biológica? Bom, e o que então é a atividade de vocês propriamente dito? Já está no Moodle, disponível para vocês, uma espécie de resumo dessa aula de hoje, além da aula, os slides, então tem lá um esquema, uma espécie de resumo dessas informações em relação às degradações e o diagnóstico.
A atividade de vocês, a tarefa de vocês, é fazer esse primeiro momento, né, de diagnóstico da área que vocês escolheram para fazer o trabalho de vocês, tá? Para isso, então, vocês vão ter 2 semanas para esse primeiro momento de avaliação do diagnóstico. Então, vocês vão, alguém, né, do grupo, vai ter que ir na área, identificar essa área que seria passível de recuperação ou que necessita de uma recuperação e fazer esse diagnóstico preliminar em cima da área. Como vocês talvez lembrem do início da nossa aula, existem 2 grupos de informação, né? Os dados secundários e os dados primários. Os dados primários coletados lá no local e os dados secundários, normalmente, né, de bibliografia e fontes diversas. Então, os alunos, né, do grupo que não podem, por diversas razões, estar presente lá no local, ficam mais responsáveis pelo levantamento de dados secundários. Os alunos que vão a campo conhecer a área e levantar a área, ficam responsáveis pela parte dos dados primários. Deixa eu só...